Bom, tá gravando essa 13ª aula de Física 1 para a turma 2020/2. Hoje é dia 4 de agosto de 2021. Bom, vamos lá, né? Hoje nós vamos já entrar com... Bom, na aula passada, na segunda-feira, nós trabalhamos mais os conceitos associados às questões do movimento, né? Então, hoje nós vamos trabalhar já com aplicações mesmo. Nós vamos já trabalhar, começar a olhar as forças como nas suas aplicações. Bom, então, nesse sentido, né, nós vamos tratar aqui nessa disciplina de algumas formas de forças, né? Dentre elas, nós vamos olhar a gravitacional, a força elástica, a força de tensão, que alguns também chamam de força de tração. E, por enquanto, não tem problema, tá? Por enquanto, elas podem sim ser vistas como uma única forma de força, a força normal e a força de atrito. Então, a gente já ouviu falar de todas elas, né? Vamos ver alguns detalhes dessas forças. Eu vou passar um pouco mais rápido, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem manifestar e a gente para e trata especificamente sobre ela, tá? Bom, então aqui nós temos dois corpos com massa. Não importa quais corpos são esses, tá? O que importa é que são corpos com massa, e esses corpos com massa... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Esses corpos com massa, eles interagem entre eles, né? Por meio de uma força que é uma força que atua também à distância. E essa força é chamada de força gravitacional. Força gravitacional porque ela envolve as massas dos objetos. Então, essa força, né, aqui nós mostramos o par, ação-reação. Se o objeto A atua sobre o objeto B gravitacionalmente, o objeto B atua gravitacionalmente sobre o objeto A. Então, nós temos aqui um par ação-reação. Elas são de mesma direção, mesma direção, mesmo módulo, a igualdade, sentidos contrários, o sinal de menos aqui. Elas são de mesma natureza e atuam em corpos distintos, portanto, são forças de interação. E aqui está o módulo dessa força, conforme Newton apresentou. Newton apresentou essa força, né, como sendo Gma_mb dividido pela distância entre eles ao quadrado. G é a constante gravitacional universal. A massa de A, massa de B e a distância ao quadrado, né? Bom, com isso, nós podemos... Eu vou trabalhar apenas com um módulo. Deixa eu... Eu vou trabalhar apenas com um módulo, mas nós vamos usar essa expressão de Newton para observar o que acontece com um objeto na superfície da Terra, tá? Então, vamos lá. Aqui se nós tivermos a Terra, se essa for a representação da Terra, e nós tivermos um objeto qualquer na superfície da Terra, qualquer que seja o objeto, ele não vai nem aparecer aqui. É claro que a Terra não é redondinha, né? Como está aqui na figura, né? Então, então eu estou falando em termos de escala, né? Nessa escala, esse objeto, ele mal você conseguiria ver. Para vocês terem uma ideia, o raio da Terra, ele é aproximadamente 6.000 quilômetros. A altura do Everest
é aproximadamente 8 quilômetros. Então, veja a diferença da distância, 6.000 quilômetros para 8 quilômetros. A diferença nessa medida é muito grande, de tal forma que nessa escala que nós vamos trabalhar, praticamente não há diferença entre. E é isso que nós queremos considerar. Deixa eu. Se nós tivermos aqui o centro de gravidade da Terra e tivermos aqui a distância, né, o raio da Terra, e a distância até um objeto na superfície da Terra, nós vamos chamar de D, praticamente nós não temos diferença. Então, D é aproximadamente o raio da Terra. Vocês concordam com isso, gente? Vocês estão entendendo a ideia? Sim, sim. Né? Vocês estão percebendo que a distância entre o centro da Terra e o, e o objeto é praticamente o próprio raio da Terra, se esse objeto estiver na superfície da Terra. Então, isso é importante a gente observar. Tá? Bom, então, diante disso, nós podemos escrever para um objeto na superfície da Terra, eu vou considerar aqui apenas o, o centro de gravidade da Terra e o objeto, a distância entre os dois. Então, aqui está o objeto. Opa. Então, aqui tem o objeto e o centro de gravidade da Terra. Então, nós temos aqui o centro de gravidade da Terra, né, que tem, então, aqui nós temos, vou colocar em preto, a massa da Terra, e aqui nós temos a massa do objeto. Então, veja que nós temos o centro de gravidade da Terra, o objeto, e a distância entre eles é d, que é aproximadamente o raio da Terra, porque ele está na superfície da Terra. Então, isso que nós temos. Tá? Então, é só uma representação do que a gente pode, do que acontece, né? Bom, se nós utilizarmos que a força entre esses elementos, né, entre esses dois objetos, é uma força de natureza gravitacional, porque tem massa, foi isso que Newton estabeleceu. Newton disse o seguinte, que a força de um sobre o outro é menos a força do outro sobre um. Então, aqui FA e FB. E vamos usar agora a lei da gravitação universal. Então, nós temos que FA, o módulo, né, a intensidade dessa força, é igual à intensidade de B, e isso vai ser igual à constante gravitacional universal vezes a massa da Terra vezes a massa do objeto dividido pela distância entre eles ao quadrado, mas a distância é aproximadamente o raio da Terra. Então, dividido pela distância entre eles ao quadrado. E aqui nós temos uma grandeza, né, um valor, na verdade, que é esse daqui. Esse valor, G, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, ele é aproximadamente 9,8. E as unidades de medida são as unidades de aceleração. Então, nós conhecemos essa grandeza como aceleração gravitacional. Nesse caso específico,
da Terra. Se a gente fizesse essa interpretação na Lua, seria a aceleração gravitacional da Lua. Se fosse em Júpiter, seria aceleração gravitacional de Júpiter. Então, com isso, com essa, nós podemos dizer que FA igual a FB, que é igual a massa do objeto vezes gravidade. O que é que vocês conhecem que a gente fala que é massa vezes gravidade? Tem tem uma grandeza física, né? Que nós falamos que é massa vezes gravidade. Qual é? Pode falar, gente. Força-peso, professor? Isso é peso. Então, o peso do objeto é a sua massa vezes a gravidade. Então, nós percebemos aqui, nós observamos aqui a origem da força-peso. A origem da força-peso é a força, é a lei da gravitação universal de Newton. Então, aí, agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá? Então, nós vamos. Deixa eu pegar essa mesma imagem. Vamos colocar para cá. Tá? Então, aqui está a Terra. Essa é a Terra. E aqui nós temos a massa da Terra, tá? A lei da gravidade, melhor. Agora eu vou tentar induzir vocês. Eu acho que eu não vou conseguir, mas vamos lá. O peso é massa vezes gravidade. Então eu pergunto para vocês, qual é o peso da Terra? Como é que eu faço para calcular o peso da Terra? Quem gostaria de falar? O que você está pensando? Professor, eu não consigo nem pensar. Também é uma forma de manifestação, mas eu preciso da manifestação de vocês. Professor, assim, de uma forma meio. Vou chutar, agora dizer assim. Você calcularia a área da Terra através do raio, calcularia a massa dela, aí multiplicaria pela gravidade. Isso seria o peso. Tá. Então eu vou dar um presente para você. Espera aí. Dar um presente. Mas para isso, considerando que ela fosse redonda, né? Sim. Então eu vou te dar um presente. Eu vou dizer para você que a massa da Terra é 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Então você não precisa nem calcular a massa foi dada. A aceleração gravitacional, nós vamos usar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então nós perguntamos assim, qual é o peso da Terra? Cuidado com a resposta. Como a gente faria para calcular o peso da Terra? Essa pergunta, como a gente faria para calcular o peso da Professor, Terra, ela está errada. é, Pode falar, não Ivan. precisaria de dois corpos? Perfeito. Perfeito, Ivan. Veja que a formulação da lei da gravitação universal de Newton, ela pede, ela estabelece, opa, eu cliquei errado aqui. Então, veja que, espera um pouquinho, que está dando tilt aqui. Deixa eu parar a apresentação e eu já volto. Pronto. Agora, uma janela. Vamos ver se melhora.
Eu não sei porque está piscando. Vou desligar Vou parar a apresentação um pouquinho, vou desligar o Open Board e eu já volto pro Open Board. Vocês vêm piscando também? Sim. Sim, né? Sim, professor. É muito ruim. Cadê? Então, vamos observar que a lei da gravitação universal, ela exige dois corpos. Se nós tivermos, se eu perguntar o peso da Terra, se nós substituirmos aqui a massa da Terra e multiplicar pela gravidade, está errado. Por que está errado? Porque precisa ter dois corpos. Então, se alguém perguntar para vocês qual é o peso da Terra, você precisa perguntar o peso da Terra com relação a quem? Porque pode ser o peso da Terra com relação à Lua, pode ser com relação ao Sol, mas você não pode colocar massa vezes gravidade. Se você colocar massa vezes gravidade, você está fazendo o seguinte, eu vou fazer a conta aqui para a gente perceber como é que ficaria. Tá? Deixa eu copiar aqui para a gente ver como estaria errado. Né? E é exatamente isso que o Ivan falou. Então, se nós temos aqui peso é igual a massa vezes gravidade, eu não vou usar essa expressão. Eu vou usar força igual a G, MA, MB, dividido pela distância ao quadrado, tá? Então, veja que se eu substituir a massa pela massa da Terra, aqui no peso, então vamos observar aqui. Essa fórmula é massa do objeto vezes a constante gravitacional universal, MA, sobre aqui, esse MA, se a gente estiver calculando na Terra, então vai ser a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Esse daqui é G. Mas se nós entrarmos com essa expressão, veja o que vai acontecer. Se essa massa nós substituirmos a massa da Terra, então aqui também nós vamos substituir a massa da Terra, então seria uma interação da Terra com ela mesma, o que não pode acontecer de forma alguma. Então, isso aqui estaria errado para calcular o peso da Terra. Vocês compreenderam, gente? Sim, no caso, força-peso seria de qualquer objeto com relação à Terra, né? Perfeito. Perfeito. É isso aí. Ou da Terra com relação a qualquer objeto, porque é só para lembrar do par ação-reação. Então, tem dois corpos? Então, vamos colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar esses dois corpos, um aqui e outro aqui. Não importa quais são esses corpos, gente. Tá? Não importa quais são esses objetos. O que importa é que nós temos aqui a massa do objeto A massa do objeto B e a distância entre eles. Então, se você estiver no espaço sideral, você está lá no espaço, com o seu pior inimigo, só vocês dois, você e seu pior inimigo, tá? Segundo Newton, o que vai acontecer é isso aqui, ó. MA, MB, dividido pela distância ao quadrado. E é uma força atrativa. Se é uma força atrativa, você está em relação com ele e vocês vão se aproximar, porque é uma força atrativa. Vocês vão se aproximar, se aproximar, se aproximar, até ficar juntos, abraçados ali, porque é a interação entre massas,
Então você vai conviver junto com o seu pior inimigo, se você estiver longe de quaisquer outras forças, tá? É claro que não é bem assim, né? No espaço, depende muito das condições iniciais, como aqui também. Então, vocês podem ficar orbitando um em relação a um em torno do outro, tá? Como a Terra orbita o Sol, tá? Então, mas é só para ilustrar o que seria. Então, qualquer que seja a massa... Tem massa? Tem. Então, está sujeito à interação gravitacional. Bom, a outra forma de força que nós temos é a força elástica. Essa expressão é uma expressão bastante simplificada, vai depender como se diz, eu coloquei X aqui, mas deixa eu alterar esse X. Eu vou colocar ΔX. Tá? Que é o deslocamento. Essa força, ela é proporcional ao deslocamento do objeto. Então, vamos observar aqui. Se você desloca esse objeto, aqui é a posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, a força elástica é zero. Se nós puxamos esse objeto para a esquerda, existe uma força contrária. Então, a força elástica é uma... Nós já vamos começar a usar uma palavra aqui, que nós vamos ver bastante quando a gente for trabalhar com conservação de energia. E essa força, ela é atrativa e ela é restauradora. Por quê? Porque a tendência dessa força elástica é restaurar a posição de equilíbrio do objeto. Então, a ideia é voltar para essa condição aqui. Então, o que acontece? Você puxou para a esquerda, se você solta, ela vai oscilar em torno do ponto de equilíbrio, sempre buscando o ponto de equilíbrio. Então, veja aqui, se você puxa, tem uma força para a esquerda, aliás, para a direita, que é para restaurar, para retornar ao ponto de equilíbrio. Essa é a força elástica. Essa aqui é a primeira aproximação. Significa que não há deformação permanente da mola. Se houver deformação permanente, então não. Então, essa expressão aqui, ela não é válida mais. Esse valor aqui, K, é a constante da mola. Tá? Está relacionada com o material. É porque é diferente. Veja, se você tiver duas molas diferentes na sua mão, né? Dependendo, se você puxa uma mola e puxa a outra, a resposta vai ser diferente. Então, essa resposta, ela vai depender muito desse K, que é a constante da mola. A constante da mola está relacionada com as propriedades da mola em si. Então, é quanto ela pode esticar, quanto ela pode comprimir. Então, isso tudo está relacionado. Então, a força elástica, ela depende do tipo de restauração da mola. Por exemplo, se você tiver uma mola de caneta, essas molas que ficam dentro da caneta, né, e tiver uma mola de caminhão, a diferença é enorme. Se você colocar o mesmo objeto pendurado numa delas e na outra, você vai ver uma resposta totalmente diferente. E isso está relacionado com a constante da mola, né? A constante elástica, a constante da mola, né? Então, veja que se você puxa o objeto para a esquerda, a força elástica é aplicada sobre esse objeto, tentando restaurá-lo para a posição de equilíbrio. Então, é para a direita. E se você empurra o objeto, né, para a esquerda, portanto, tem uma força elástica para a esquerda. Então, se empurra o objeto para a direita, tem uma força elástica para a esquerda, para restaurar a posição de equilíbrio. Então, sempre que você tiver uma situação como essa, você pode associar à força elástica. Tudo bem? Vocês entenderam a ideia? A ideia, depois nós vamos aplicar. Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor.
Tá? Se vocês quiserem manifestar, dar exemplos, trazer contribuições, fiquem à vontade também. Bom, a força de tensão é aquela força que atua, por exemplo, em cordas. Então, se você tem uma corda, vamos supor que essa corda aqui, a massa dela seja suficientemente pequena. Então, ela tem massa, mas a massa dela é muito pequena. É muito pequena próximo às forças que estão sendo as massas dos outros objetos que estão aqui. Então, o que significa a massa da mola ser desprezível? Significa que a massa dela não é suficiente, a massa da corda não é suficiente para influenciar no sistema. Então, o que vai influenciar no sistema é apenas a força, a força devido a essa corda. Então, quando você puxa a corda para a direita, o objeto sofre essa força. Então, essa força ela propaga aqui na corda até chegar no objeto. Então, é uma forma de você agir sobre o objeto também. Essa é mais intuitiva do que a força elástica. Não sei se vocês concordam com isso, mas ela é mais intuitiva. Se você puxa a corda, você vai puxar o objeto. Você não consegue empurrar a corda para empurrar o objeto. Por isso que é força de tensão ou de tração, nesse caso. Tá? A força normal é uma força que ela tem... É uma força... Bom, primeiro, normal, porque ela é perpendicular à superfície. Então, se tem um objeto qualquer aqui na superfície, qualquer reta normal à superfície, ela é chamada de normal. Então, normal não vem de, é comum, não. Vem de ser perpendicular. Então, a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Tá? É uma força de contato. É uma força de contato. Então, para haver força normal, tem que ter contato. Se não tiver contato, não tem força normal. Tá? A relação é muito simples, direta, perpendicular. O valor dela vai depender das outras forças, tá? Que atuam no sistema. Bom, deixa eu ver se eu pus uma coisa. Bom, aí, por fim, nós temos a força de atrito. Essa é uma força que age sobre o sistema. Vou colocar essa. Pronto. É uma força que age sobre o sistema sempre que há dois objetos, um em contato com o outro. Então, veja, se tem um objeto em contato com o outro, tem força de atrito. Por isso que é dependente da normal. Porque essa é uma força, a força de atrito está relacionada com o contato. Então, se esse objeto se desloca para a direita, ou tem a tendência a se deslocar para a direita, não precisa se deslocar, mas tendo a tendência a se deslocar, ou seja, se ele estiver na iminência de se deslocar para a direita, então ele vai sofrer uma força de atrito para a esquerda. Essa força de atrito, depois eu falo sobre isso. Então, o que acontece? Nós temos aqui que a força de atrito, a expressão dela é μ, essa é uma letra grega chamada μ, vezes a força normal. μ é chamado coeficiente de atrito e está relacionado à interface, né, ao contato entre os dois materiais. Então, por exemplo, se você tem aqui no piso madeira e o objeto é de borracha, você vai ter um coeficiente de atrito. Se você tiver no piso de vidro e o objeto for de borracha, é outro coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito vai depender da interface, que é por meio desse coeficiente de atrito.
Tá? Uma coisa bastante que pode acontecer é o seguinte: se você estiver andando numa calçada e muda o piso da calçada, se primeiro era concreto e depois passou a ser cerâmica, você toma cuidado. Quando você pisa na cerâmica, você sente você precisa ter segurança. Então, o que você faz? Você pisa com mais cuidado porque mudou o piso. O seu solado é o mesmo. Não mudou o solado. O que mudou foi o piso. Com isso, você pode pensar assim, poxa, mudou o coeficiente de atrito. Percebe? Então, o que você fala? Bom, mudou o coeficiente de atrito. Se mudou o coeficiente de atrito, por que mudou o coeficiente de atrito? Porque mudou um dos materiais, que era o solado do calçado, não mudou. Mas o piso mudou. Se mudou o piso, mudou o coeficiente de atrito. Tá? Então, a força de atrito está relacionada com isso. Se você, por exemplo, sai de um concreto e pisa e vai para um piso de cerâmica que acabou de ser lavado, então ele está molhado, certo? Você pode cair, porque ele tá com lubrificante ali na superfície. Então você tem que tomar cuidado para não escorregar, que é muito comum, porque perde o atrito, certo? E a força normal? Porque vai depender não só dos materiais, mas depende também de como esse objeto está sustentado pela superfície. Se ele estiver bem sustentado, bem assim, estiver intensamente sustentado pelo piso, então a força normal vai ser maior. Então, quanto maior for a interação entre a superfície e o objeto, maior vai ser a força normal e, consequentemente, maior vai ser a força de atrito. Tá? É uma relação de intensidade, não é uma relação de direção, porque a força de atrito ela é sempre perpendicular à força normal. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós podemos representar a força normal, tá? Essa daqui é a força normal, e nós vemos que a força normal, ela é perpendicular à superfície e, consequentemente, perpendicular à força de atrito. A força de atrito, bom, aqui, esse ponto aqui, ficou para trás, mas deixa eu colocar aqui. Tá. Esse ponto aqui, nós podemos chamar de ponto P, é o limite entre o regime estático, é o limite do regime estático. Então, aqui na região 1, nós temos o regime estático. O que significa isso? Nós aplicamos a força e aumentamos a intensidade dessa força. Mas mesmo aumentando a intensidade dessa força, o objeto não se desloca. Por que ele não se desloca? Porque tem uma relação com a força de atrito. Quanto maior é essa força aplicada sobre o objeto, maior vai ser a força de atrito. O que é natural. Se não tiver força nenhuma agindo sobre o objeto, então a força de atrito vai ser zero, porque não tem força de atrito, não tem tendência a movimento. Quando você coloca uma tendência de movimento, ou seja, quando você aplica uma força sobre esse objeto, então, se tiver atrito, vai ter uma força contrária, que é a força de atrito, que é uma força de resistência, que vai impedir esse objeto de se deslocar. Mas isso tem um limite, só vai até um ponto. Nesse ponto aqui, você rompe o regime estático e passa para o regime cinético, que é o regime que o objeto se encontra, agora ele vai se movimentar. O que acontece aqui? Você rompeu, a força de atrito cai drasticamente e passa a ser constante. Essa é a força de atrito cinético. Então, nós temos no regime 2 o regime cinético e no regime 1 o regime estático. Tá? Então, por isso que é mais fácil você empurrar um objeto que já está em movimento do que tirar um objeto do repouso. Então, por exemplo, você vai empurrar um
um armário, para você tirar esse armário do repouso, é mais difícil do que depois para você mantê-lo em movimento. Vocês já empurraram o armário desse jeito? Guarda-roupa, mesa, qualquer coisa assim? Já sentiram isso na prática? Sim, professor. Já, professor. Já, né? Já. Carro. Hoje em dia não se empurra carro mais, né? Mas houve uma época que se empurrava carro. Então, quando o carro não pegou, aí você fala, vou empurrar o carro para ele pegar. Quando você empurra o carro para ele pegar, é mais fácil você empurrar quando ele já está em movimento do que para tirá-lo do repouso. Tá? Vocês já empurraram um carro, gente, ou não? Vocês não, né? Já, a gente fala que Já, pegou professor. embalo, né? Aí fica mais fácil. Então, exatamente. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Imagina só que você está lá na casa do seu sogro e o seu sogro vai sair de carro e o carro não pega. Aí o sogro teimoso fala assim, vamos empurrar. Aí você fala para ele, não, mas hoje em dia não empurra mais carro, hoje em dia é injeção eletrônica, hoje em dia a ignição também é eletrônica, então hoje em dia não tem carburador, não empurra carro mais. Aliás, você pode até, o carro pode ser danificado se você empurrar, mas ele insiste e fala, não, na minha época a gente empurrava carro, então vou empurrar carro. Tá bom, você fala, não, então, você cede, né? Fala, tá bom, então vamos lá, vamos empurrar o carro do sogro, né? E o cunhado vem junto para empurrar o carro, né? Então, o seu cunhado está lá para empurrar o carro, você está lá também para ajudar a empurrar o carro. Então, vou dar uma dica. É mais difícil você tirar um objeto colocar um objeto em movimento. Tirar ele do repouso é mais difícil, né? Como a gente está vendo aqui nesse gráfico, tá? Então, você tem que aplicar uma força muito intensa para poder tirá-lo do movimento, do repouso. A partir do momento que ele está em movimento, a força cai bastante. Então, qual é a dica? A dica é o seguinte: você finge que está fazendo força e deixa o seu cunhado empurrar sozinho no início. Quando o carro começa a se movimentar, aí você empurra, porque daí você não vai fazer quase força. Tá certo? Então, faça isso. Isso dá certo, viu, gente? Eu já fiz. Ótima ideia, professor. Então, fica a dica. Ah, tadinho do cunhado. Não tem dó, não, gente. A gente avisou que não precisava empurrar. Exatamente, Ana Clara. Perfeito. Então, tem veja, você não precisa seguir esse roteiro, não. É um roteirinho mais para até vocês pegarem o jeito, tá bom? Então, qual que é o roteiro? Primeira coisa, escolha do referencial. Então, vocês precisam observar se o referencial é inercial ou não. Lembrando que um referencial inercial é o referencial que respeita a primeira lei de Newton. Então, é um referencial em repouso ou em movimento uniforme. Essa condição está satisfeita? Então, você vem para a segunda parte, que é a identificação das forças que agem sobre o objeto. Ou os objetos, dependendo. Então, identificou as forças? Beleza. Então, agora que você identificou as forças, o que você vai fazer? Diagrama de corpo livre. Eu vou ensinar o que é o diagrama de corpo livre, tá? É um diagrama que você coloca a x, y e coloca todas as forças aplicadas no objeto. E então você escreve as equações do movimento que te permitem trabalhar, determinar como se dá o movimento dos objetos ou do objeto, tá? Então, esse roteirinho aqui, no começo, ele pode ser importante para você, principalmente aqui, ó. Identificou as forças? Não vai para o exercício ainda, não vai para o cálculo, calma, segura um pouco, planeja. Identificou as forças? Então, você
representa o diagrama de corpo livre, que é o diagrama de forças. Tá? Bom, aqui está em branco, por quê? Vou colocar para vocês agora. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Então, nós temos aqui uma... Opa! Vamos colocar aqui alfa. O ângulo alfa. Vou colocar aqui e aqui. Pronto. Então, nós temos aqui um objeto. Tá bom, sim, vai. E aqui tem outro objeto. Vamos colocar ele mais para baixo um pouquinho. Tá bom aí. Vamos colocar aqui também uma polia, né? E aqui são as cordas. Então, vamos dar nome para eles, né? Vamos colocar esse objeto aqui como sendo o objeto A. E esse objeto como sendo o objeto B. Né? Essa é a situação. Então, nós temos aqui que a massa de A, vamos supor que a massa do objeto A seja 5 quilogramas. A massa do objeto B seja 4 quilogramas. O coeficiente de atrito estático seja 0,8. O coeficiente de atrito cinético é 0,4. Esse é o coeficiente de atrito. Esses são os coeficientes de atrito estático e cinético para o objeto B. Tá? Eu vou colocar os dois. Deixa eu ver, estou pensando aqui um pouquinho. Não, vou colocar aqui. Vai. O coeficiente de atrito estático, 0,8, e o coeficiente de atrito cinético, 0,5 para o objeto A. Tá? Então, e o ângulo alfa, graus. Então, o que o exercício pede? Primeiro, determine a aceleração do conjunto. Vamos supor que a corda esteja bastante esticada e a massa da corda seja desprezível. E a massa da polia também seja desprezível. Então, e a segunda pergunta a segunda questão é: determine a tração ou tensão na corda. Tá? Tudo bem, gente? Compreendemos? Sim, professor, sim. Alguém tem dúvida no enunciado do problema?
Não, aqui tá tranquilo, professor. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Nós temos hoje 2 convidados aqui, né? São muito bem-vindos. O Ivan e a Maxaíla, que são da turma VT1. Bom dia, professor. Bom Bom dia, colega. dia, Ivan. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que no problema desafio que eu passei para vocês, que vocês incluíssem a Maxaíla e o Ivan, tá? Vocês podem fazer isso, né, gente? Tenho certeza que sim. Eles serão muito bem-vindos. Eu não sei se vocês têm um grupo de estudo. Tem Ana, Guilherme, Ivan. Ivan não, Ivan. Sim. Tem. Sou eu, a Kenny e o Daniel. Que geralmente a gente se junta para tentar resolver. É? Então, posso sugerir que vocês convidem a Maxaíla e o Ivan também, Ana? Pode ser. Aí, ó, pronto. Tá bem. Resolvido. E aí, aquele exercício, desafio que eu passei, vocês podem fazer, todos vocês que estão aqui hoje, vocês podem fazer juntos, tá? Então, vocês se reúnem aí, tiram dúvida comigo, tiram dúvida com o Felipe, né, nosso monitor, e a gente vai trabalhando, tá? E aí, lembrando que vocês entregam o exercício no nome de todos que participaram, e a nota do exercício fica valendo como sendo a nota da prova, da parte da prova relacionada a lançamento oblíquo, e vocês não precisarão fazer a avaliação, tá? Ok, então, só para a gente... Então... Beleza, aí depois vocês combinem aí direitinho, pode trocar ideia, tal, e ver como é que vocês vão fazer, tá? Bom, gente, então, para resolver esse problema aqui, vamos lembrar do roteiro. Então, a primeira coisa nós vamos garantir que nós vamos garantir que o referencial é inercial. Então, o referencial é inercial, tá? Só para lembrar, vamos colocar aqui a escolha do referencial. Referencial inercial, identificação das forças. Quais são as forças que atuam nesse objeto? Vamos lá, no objeto B. Vamos no objeto B primeiro. Quais são as forças que atuam em B? Pode falar, gente. Pode abrir o microfone, falar à vontade. Um fica esperando pelo outro? Não, manda ver, igual em aula. Em aula todo mundo fala junto. Aí Professor, Oi? seria a força peso e a força normal? Vamos lá? Peso. Só que ao invés de colocar somente P, como tem 2 objetos, eu vou colocar peso do objeto B. Então eu vou indicar peso de quem, tá? Mas é isso mesmo. É o peso e a força normal. Vou colocar mais para cima um pouquinho, não tem problema não. O vetor força pode ser deslocado dessa forma. O importante é que ele esteja aplicado no objeto. E a força normal. Tem alguma outra força aplicada nesse objeto? Atrito, professor? Atrito. A força de atrito é para a esquerda ou para a direita? Seria para a esquerda, né? Contrário ao movimento. Contrário ao movimento, exatamente. Então, nós temos aqui a força de atrito. E nós vamos chamar de FB, porque tem outro objeto. Então, todas as forças nós vamos colocar como tendo... indicando de força atuando sobre quem. E tem mais alguma força atuando nesse objeto, além do atrito, normal e peso? Atração. Oi? A força de tração. Isso! Boa, Adriano. Então, aqui tem
a força de tração. Tá? Que também nós vamos chamar de TB. Na roldana aqui, tem alguma força atuando sobre ela? A massa dela é desprezível. Tem alguma força atuando sobre a roldana? Seria de tração também? Uhum. Exatamente, seria de tração. Como a força, como a corda, ela também tem massa desprezível e ela está suficientemente esticada, né? E ela não é, então nós vamos chamar aqui de TB, tá? Então TB é a mesma força que atua em qualquer ponto da corda. Tem mais alguma força atuando nela aí, além da TB? A tração de A também, no objeto A? Perfeito. Então tem aqui uma força de tração que nós podemos chamar de TA. Então a Ana já adiantou que existe uma força de tração aqui ligando ao corpo, ao objeto A. Então vamos para o objeto A agora. Quais são as forças atuando no objeto A? A de atrito, né? A de atrito está para a direita ou está para baixo ou para cima na rampa? A corda tá pro chão? Pra cima. Se não, tá pra cima. Não, a corda está ligando o objeto A ao objeto B. Então a de atrito tá pra cima, né? Pra Pra cima. esquerda. Exatamente. Então aqui está a força de atrito, nós vamos chamar de força de atrito, a força de atrito de FA, porque ela está atuando em A. Tem mais força atuando sobre esse objeto? Tem a força peso normal também, né? Força peso e normal. Força peso é aqui. Nós vamos chamar de PA. E força normal, ela é para cima. Então, é assim? A força normal é na mesma direção da força peso, né? Não necessariamente, né? Da superfície, 90 graus com a superfície. Seria perpendicular Isso. com a superfície, sim. Opa. Então, o problema aqui é exatamente, né, o que vocês falaram. A força normal, ela é uma força perpendicular à superfície. Então, a força normal, ela é perpendicular à superfície e está aqui. E o peso? Tudo certo com o peso? Ela teria a direção da rampa, a força peso, seria na direção da rampa. Por que da rampa? Agora eu não. Para onde, Por conta onde que da o peso? direção do objeto. Então, mas aonde que a Terra está? Tá no sentido, tá para baixo, Está né? para baixo. Então, para onde que é o peso? No sentido da Terra. Sim, porque é a Terra que está puxando o objeto, né? Uhum. Então, o peso está para baixo. Então, aqui tem PA. Tem mais alguma força atuando nesse objeto? Sim ou não? O objeto A também teria atração, professor? Também teria a força de tração. Exato. Então, tá aqui, ó.
É isso aí. Mais alguma? Ou acabou? Não tem mais força Creio que nenhuma? não. Acabou. Então vamos para a próxima página, porque agora nós vamos escrever nós vamos fazer o diagrama de corpo livre, tá? Então vamos prestar atenção aqui, porque tem alguns detalhezinhos aqui que são bastante importantes. Então, primeiro, nós vamos fazer para o objeto B, depois a gente faz para o objeto A. Então, aqui está X e Y. Então, a base para o diagrama de corpo livre do objeto B vai ser essa daqui. Então, esse aqui é o objeto B, diagrama de corpo livre do objeto B. Bom, agora nós vamos começar a representar as forças. Então, agora todas as forças que atuam no objeto B, nós vamos colocar aqui no diagrama. Então, primeiro, vamos na vertical. Na vertical, nós temos a normal e o peso. E na horizontal? Na horizontal, nós temos a força de atrito e a força de tração. Essas são as forças, essa é a representação do diagrama de corpo livre para o objeto B. Tá certo? Tudo bem, gente? Tudo, Sim. professor. Então, agora, nós vamos fazer a representação do diagrama de corpo livre para o objeto, para a polia. É importante também a gente fazer para a polia. Opa. Aqui. Então, agora é a polia. Tá. Nesse caso, tem a força, a tração B e TA. Então, tem TA e TB. Essas são as únicas forças atuando no objeto, na polia, no caso. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver uma situação aqui da polia. Vou só diminuir aqui um pouquinho para caber o outro, que é do objeto A. Então, agora nós vamos para o objeto A. E aqui que a gente tem que prestar atenção. O que eu vou fazer? Você poderia trabalhar com x e y da forma que está. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou inclinar o x e y e vou deixar x, eu vou deixar o x eu vou deixar na direção do movimento. Tá? Então, quem vai estar na direção x, aliás, x vai ser a direção do movimento. Então, o objeto ele tem a tendência a descer a rampa. Então, eu vou colocar o eixo x na direção de movimento da rampa. Então, inclinado igual à rampa. Vocês entenderam essa ideia? Sim. Sim, professor. Então, nós vamos colocar aqui força normal. A força normal, ela é perpendicular à superfície. Então, ela está no eixo Y.
Tá? Se você quiser, você pode até chamar, para não ficar muito... Você pode até chamar de Y' e X', para não confundir com X e Y aqui dos outros diagramas, tá? Bom, a outra força que nós podemos colocar as outras forças, melhor dizendo, né? Opa. São TA e FA. Então, aqui tem TA e FA. E a força peso, atuando sobre o objeto A. Tá? Então, esse é o diagrama de corpo livre do objeto A. Dúvidas? Por enquanto não, professor. Não. Então veja que agora nós podemos trabalhar com esses diagramas. Tá? Deixa eu só puxar esse aqui um pouquinho para cima. Tá bom aqui. Vou copiar o diagrama de corpo livre para a gente poder ter a visualização dele. Aqui. Tá? E agora nós vamos para outra fase, que é a fase aqui eu não coloquei, mas é de... Ah, não, tá antes aqui, ó. Equações do movimento. Então, nós já representamos o diagrama de corpo livre, então agora nós vamos escrever as equações de movimento, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer todos eles ao mesmo tempo, eu vou fazer primeiro a análise do objeto B. Então, primeiro a análise do objeto B, para a gente escrever as equações. Então, vamos lá. Nós vamos usar a massa constante. Uma vez que a massa é constante, então nós vamos usar que força é igual a massa vezes aceleração. Essa aqui é a força resultante. Então, a força resultante é massa vezes aceleração, e nós vamos usar isso. Bom, no eixo X, aqui para o objeto B, nós temos duas forças. A força de atrito e a força de tração. Deixa eu colocar ela vermelho para frente. Pronto, agora sim. Bom, então nós vamos escrever. Veja que o TB, ele está para a direita, ou seja, ele está no sentido de x positivo. Se ele está no sentido de x positivo, então ele é positivo. Então vai ser TB. FB está no sentido de x negativo. Então nós vamos colocar TB menos... deixa eu só puxar mais para cá um pouquinho, porque nós vamos escrever isso aqui como sendo a força resultante em x. Isso aqui é igual... Então, a força resultante atuando no objeto B em x é TB menos FB. E isso aqui vai ser a massa do objeto B vezes a aceleração do objeto B. Tá bom? Entenderam, gente? Sim, professor. Alguém não entendeu? Por que a massa vezes a aceleração, professor? É a segunda lei de Newton, né? Tá certo. Certo? Então, aqui nós vamos ter também a força resultante em Y. A força resultante em Y vai ser NB menos PB é igual a massa de B vezes aceleração em B. Tem um problema aqui nessas equações do movimento. Uma duplicidade inconveniente e incoerente. Qual é?
MB e AB? Aonde que está o AB? Sim, MB e AB. O que está incoerente aqui, nesse caso? Eu vou ter as mesmas acelerações... pode falar, Adriano. Que a força resultante de Fx é igual, de x é igual a de y. Não pode, né? É Então, igual. nós vamos ter que dizer que é x e y. Então, você tem que indicar, porque senão você vai ter as acelerações iguais, igual o Adriano falou. A força resultante em x igual a força resultante em y. Não tem motivo nenhum para isso acontecer. Na verdade, nós vamos ver que nem pode ser. Né? Então, veja que nós temos as equações do movimento aqui, agora, na direção x e na direção y. E aí, o que acontece? Veja, tem algum motivo para o objeto B sair pulando pela mesa? Esse objeto B pode ter deslocamento vertical? Pode dizer o que vocês acham. Não, professor. Ele vai ter? Oi? Não. Ele vai ter. Não. Não eu pode, falei, não, né? então. Você falou o quê? Eu falei não, aí você falou, ele vai ter, eu falei, ó, não tô errado. Não. Ele não pode ter. Ele não pode. Você falou certo. Você tá certo, Ivan. Eu que falei errado, então. Ele não vai ter. Ele não vai ter movimento em Y. Então, isso significa que a aceleração de B na direção Y vai ser zero. Se a aceleração de B na direção Y vai ser zero, então nós podemos dizer que a aceleração B em X, nós vamos chamar de aceleração em B. Só. Para diminuir como se diz, para diminuir a quantidade de subíndices, melhorar a notação. Então, veja que agora nós vamos escrever, então... sim, tem uma outra questão que nós vamos considerar aqui. Veja que a força de atrito, ela é definida como coeficiente de atrito vezes a força normal. Tá? Então, uma vez que nós temos aqui a equação 1 e a equação 2, então, da equação 2, nós vamos ter que normal menos peso é igual a zero. E lembra que nós vamos usar aqui a força de atrito e... deixa eu levantar ela um pouquinho aqui. Tá? Essa é a expressão geral da força de atrito. Então, nós vamos ter aqui a força de atrito, nós chamamos de FB. FB é o coeficiente de atrito entre o objeto B e a superfície, vezes a normal do objeto B. Essa é a expressão geral para a força de atrito. Então, nós precisamos determinar a força de atrito. Então, a força de atrito vai ser, vamos lá, NB vai ser numericamente igual a PB. Mas PB é massa de B vezes a gravidade. Então, veja que FB vai ser igual a μB vezes MB vezes G. Então, com isso, nós podemos escrever a equação 1 como sendo dB menos coeficiente de atrito vezes MB vezes G é igual a MB vezes AB. Tá? Então, nós temos aqui já a primeira equação de movimento. Essa daqui.
a equação 1. Deixa eu buscar os valores, que a gente já pode substituir os valores também. Tá? Esses daqui são os valores. Estão aqui. Então, nós podemos escrever... Ó, TB eu não conheço. Qual o valor que eu vou colocar para o coeficiente de atrito? Acho que tem alguém com áudio aberto. Quer falar alguma coisa? Professor, eu acho que é o coeficiente de atrito elástico 0,8. Então, que é por o quê? estático. Mas como é que você Tá sabe parado? que está estático? Agora Ele pode se movimentar? pode. Então ainda nós não vamos colocar. Opa, nós ainda não vamos colocar ainda o valor de coeficiente de atrito, tá? Vezes a massa do objeto B, que é 4, vezes 9,8. Então aqui vai ser 4AB. Então nós temos TB menos. E agora sim a gente vai para a conta, né? Tem gente que sabe fazer conta direto de cabeça. Eu sou péssimo para isso. Então vai ser menos 39,2 vezes o coeficiente de atrito igual a 4AB. Tá? Então essa daqui é a primeira equação que nós temos. Vamos chamar ela, continuar chamando ela de equação 1, porque ela é a equação 1, tá? Bom, então fizemos isso para a equação 1. Agora, nós vamos para equação, vamos para a polia. Então, agora nós vamos para a polia. Então, B já foi. Agora falta a polia e falta o objeto A. Vamos somente para a polia agora. Então, tira o objeto A daqui e vamos deixar só a polia. Veja, gente, que a polia, no caso aqui, nós temos TB e TA atuando sobre ela. E a massa dela é 0. Então, não importa como eu escreva, eu posso escrever TA menos TB, tá? Igual a 0. Estou escrevendo vetor. Tá? Mas o que importa é que o TA está na direção x', que é a direção de movimento. Então, se tiver aceleração, vai ser nessa direção do movimento. Só que a polia não vai sair do lugar. Então, a aceleração dela vai ser 0. A polia vai ficar, ela é fixa. Então, ela é 0. Isso nos leva a termos TA igual a TB. Igual a T. Para diminuir a notação. Então, nós vamos ter, ao invés de TA e TB, nós vamos ter T. Então, isso significa que em toda a extensão da corda, aqui, em toda a extensão da corda, nós vamos ter a mesma tração. Então, a polia, o que ela faz? Ela só faz a inversão da direção do movimento, se tiver movimento. Então, a polia só está fazendo, o papel dela aqui é alterar a direção do movimento, só isso. Ela não está fazendo mais nada. Então, nesse caso, nós podemos aqui trabalhar essa expressão, mas ao invés de colocar TB, nós vamos colocar T. T menos 39,2 MB é igual a 4AB. Tá? E essa sim, então, é a expressão 1. Só que ao invés de colocar aqui, nós vamos colocar mais para frente um pouco, tá? Opa. X. Vamos deixar ela por aqui, por enquanto, depois a gente ajeita. Então, nós temos aqui como sendo T. Fechou. Vamos para o próximo. Então, agora, o próximo
Show. Então, a polia já foi. Vamos trabalhar agora com o objeto A. Então, vamos lá. X' e Y'. Lembrando que a força resultante é massa vezes aceleração. Então, como é que nós vamos escrever aqui? E agora? Lembra, força resultante é massa vezes aceleração. Como é que nós vamos escrever essa expressão para X'? Vamos lá, José Anderson, Maxaíla, Vinícius, Adriano, Ivan, Guilherme, Ana. Qualquer um de vocês pode manifestar, gente. Como que nós vamos escrever a equação? Nós precisamos resolver esse problema. Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Tô aqui, professor. Tentando Opa! aqui. Então tá bom. Vamos pensar por partes. Qual é a força resultante atuando na direção X'? FA. Só FA? Seria menos, né? Menos PA. Então vamos lá. Menos FA. O que mais? Menos TA também, não tem? Menos TA. Tem mais alguma coisa? Tem a força peso também. Mas o peso não está nem em X nem em Y. Como é que a gente faz nesse caso? Veja que o PA é um vetor. Todos são vetores, mas aqui é um vetor fora de X' e Y'. Então nós precisamos considerar a projeção. Nós então vamos decompor a força-peso nas direções X e Y. Então nós temos aqui PAX e PAY. Tá certo? Ok. Ok? E agora? O que está faltando em X' ali? Mais PAX. Mais PAX. Tem mais alguma coisa? Em X' não. Em X' não. Então vamos fechar X' igual a massa do objeto A vezes a aceleração do objeto A na direção. Eu estou colocando X, gente, para não ficar carregando linha, tá? Mas é X'. Na direção X', tá? Então, fechou. E Y', vamos lá. Mais NA Isso. menos PAY. Isso. O que mais? Mais PAX é Y ou não? Não, já tem PAY, né? Já. Só que ele está no sentido negativo, né, Ivan? Até menos. Aparentemente só. Então, acabou igual, tem que fechar, né? Massa vezes massa de A vezes a aceleração de A na direção Y. Então, agora sim, fechou. Tá certo? Certo, professor. Sim. Compreendemos, gente, que o peso, então, ele precisou ser decomposto para que a gente pudesse escrever as equações de movimento? Ficou claro para vocês isso?
Ficou, professor. Beleza. Veja uma coisa também, que aqui o objeto B, o objeto A, também não vai sair pulando aqui na rampa, não. Então, não tem aceleração na direção Y. Então, nós podemos escrever que a aceleração de A na direção Y é 0, e a aceleração de A na direção X, então, nós vamos chamar de aceleração na direção A. Tá certo? Então, e tem uma outra coisa também que nós precisamos considerar. Nós vamos considerar agora. Deixa eu fazer novamente esse aqui, porque daí talvez fique mais fácil. Veja que nós temos aqui o PA na direção X, o PA na direção Y e PA. Tá? Então, nós temos aqui, deixa eu só colocar aqui, esse daqui é o PA Y, esse daqui é o PA X, e cadê o vermelho? Aqui. E esse daqui é o PA, tá? Vamos colocar aqui o X' e Y'. Eu vou aumentar um pouco para a gente melhorar a visualização. Depois eu diminuo, tá? Veja que aqui nós temos, porque nós precisamos fazer a projeção do peso, né? Veja que nós temos aqui um ângulo de inclinação, que é o ângulo alfa. Confere? Sim, professor. Então, se esse é o ângulo alfa, então nós podemos usar o próprio ângulo alfa para determinar qual é a inclinação da força-peso com relação aos eixos x e y. Veja que o alfa é a inclinação da horizontal com o eixo x'. Aqui é 90 graus. Se aqui é 90 graus, aqui vai ser beta. Tá? Então, nós temos que alfa mais beta é igual a 90 graus. Tá? Isso surge do triângulo retângulo. Aqui, nós temos delta. Mas delta mais beta também é 90 graus, porque o ângulo entre x' e y' é 90 graus. Então, nós temos também que delta mais beta é 90 graus. Se alfa mais beta e delta mais beta são iguais a 90 graus, isso significa que alfa, melhor dizendo, isso significa que delta é igual a alfa. Vocês entenderam essa ideia? Sim, professor. Tá. Alguém não entendeu, gente, que o delta é igual a alfa? Portanto, o alfa vai ser aqui. Aqui tá tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Aqui também, professor. Sim, professor. Beleza. Então nós vamos ter. Vou mais uma vez. Não precisa projetar novamente, não, tá? Então veja aqui. Se nós usarmos um triângulo, o triângulo retângulo que está indicado ali na figura,
tá? Vamos chamar aqui de A. Opa. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, que é esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ponto B. Ponto B. E esse ponto aqui, de ponto C. Ponto C. Aqui é 90 graus. Aqui é PAY. Aqui é igual a PAX. A distância aqui é igual a essa distância. Então, é PAX. E aqui é PA. E o ângulo alfa, que é igual a delta, está aqui. Então, veja que nós podemos escrever, usando as relações trigonométricas, seno e cosseno, nós podemos escrever que o PAX, veja que o PAX é o lado oposto ao alfa. Se ele é o lado oposto, então ele está relacionado com o seno. Então, vai ser igual a PA seno de alfa. E o PAY é PA cosseno de alfa, porque ele está relacionado com o cateto adjacente, ou seja, junto com o alfa. Então, nós temos PAX igual a PA seno de alfa. E PA... Deixa eu escrever aqui. Só para a gente poder... Para poder facilitar a nossa interpretação. Limpar um pouco essa imagem. Aqui. Só vou limpar um pouco a imagem, tá, gente? Só para a gente poder... escrever as equações, tá? Então, agora eu vou reescrever essas equações. X' e Y'. É 2 pontos, tá? Não é igual não, viu, gente? Cuidado, tem gente que põe igual, mas não é igual não. Então, nós vamos ter PAX, o PAX é PA seno de alfa, menos FA menos TA igual a massa de A vezes aceleração de A. E o Y', nós vamos ter NA menos PA cosseno de alfa igual a 0. Tá? Então, veja que nós já estamos chegando numa expressão mais adequada. Bom, o FA é coeficiente de atrito entre o objeto A e a superfície vezes a normal de A. Só que a força normal do objeto A é PA cosseno de alfa. Então, vai ser MAG cosseno de alfa. Então, nós vamos ter MA é igual a μ do objeto A vezes MAG cosseno de alfa. E aí, substituindo, nós vamos ter X'. Não vamos usar mais o Y', porque nós já fizemos o que nós precisamos, né? Já usamos para o que nós precisamos. Então, X' vai ser MAG seno de alfa menos μ MAG cosseno de alfa menos T. Lembra que nós fizemos aqui? Nós dissemos que TA e TB são iguais e, portanto, são iguais a T. Menos T igual a massa de A vezes aceleração de A. Tá? E agora eu vou criar também, novamente, uma outra página para a gente limpar um pouco. Aqui. E vou buscar os valores. Tá? Então, esses aqui. Aqui, tá? Então, agora, vamos lá. Nós vamos ter o primeiro termo é MAG seno de alfa. Então, seno de alfa é meio,
vezes o MA vezes 9,8. 24,5. Menos MiA. O Mi de A nós não vamos substituir ainda, que nós não fizemos ainda a interpretação, se vai estar em movimento ou não. Nós vamos manter. Mas o MA, G e cosseno de alfa, a gente pode obter cosseno de alfa vezes 9,8 vezes a massa de A, que é 5. Então, vai dar 42,4, aproximadamente. Né? 42,4 Mi A menos T igual a 5 vezes a aceleração de A. Opa. Então, aqui, nós temos a expressão que nós vamos chamar de expressão 2. Professor, qual que é o valor que o senhor usou para G? 9,8. Ah, tá bom. Tá, mas você pode usar 10, não tem problema não. Beleza. Então, aqui está a outra equação. Tá? Outra equação que a gente precisa também. Então, veja que nós temos as duas equações que nós precisamos. Tá? Então, resolvemos o problema? Não. Nós estamos escrevendo as equações de movimento. Ainda não resolvemos. Mas ainda tem um problema. Nós só temos duas equações. E temos 3 incógnitas. As incógnitas que nós temos, elas são as seguintes. As incógnitas que nós temos são T, AB e AA. Tá? Então, as incógnitas são T, AA e AB. O Mi, a gente não vai se preocupar muito agora, porque ele não é incógnita, ele foi dado, mas nós não sabemos se está em movimento ou não. Então, nós precisamos fazer essa análise. Tá? Bom, então, como nós não sabemos o valor de tração, o valor da aceleração do objeto A e o valor da aceleração do objeto B, então nós temos 3 incógnitas e só 2 equações. Mas nós temos uma carta na manga aí que nós vamos usar. Vejam o seguinte, nós temos aqui os 2 objetos ligados por uma corda inextensível. Essa corda, ela não estica, essa corda não encolhe. Então, é como se tivesse ligado, esses 2 objetos estivessem ligados por um cabo, né? Por um cano, digamos assim, bem firme, bem rígido. Então, se o objeto A descer, o objeto B vai descer junto. É a única possibilidade. Vocês concordam com isso? Sim, professor. Então, a gente só pode dizer... Que a tração de A é igual à tração de B? Não é atração. Quem que é? Está relacionado com o movimento. Não é atração. Quem é? O coeficiente, né? A aceleração. Aceleração. Porque, veja só. Se eles andam juntos, então tem que ser uma grandeza cinemática. Então, ou é aceleração, velocidade ou posição. Nesse caso, é aceleração. Então, vai ser aceleração de A é igual à aceleração de B. E nós vamos chamar de A. Portanto, nós eliminamos uma das incógnitas. Então, nós vamos ter a equação T menos 39,2 MB igual a 4A e 24,5 menos 42,4 MA igual a 5A. Então, essa aqui é a equação 1 e essa daqui é a equação 2. E agora, nós eliminamos uma das incógnitas, né? Então, as nossas incógnitas... Professor, não está faltando a tração da segunda equação, não? Quem perguntou? Fui eu. O que você falou, Guilherme?
Se não tava faltando a tração da segunda equação. Que tração? A tração de A. Aonde? Aí. Aqui? Não, tá aqui, ó. Não. Aqui? Isso. O senhor Mas tá acabou de aqui. colocar. Ah, tá. Agora Quem tá acabou de aí. colocar? Não, Eu? Não, eu que vi errado, então. Nada. Eu acho também. Nossa, o professor aí é triste. Eu acho que você viu errado, viu, Guilherme? Pois é. Viu? Fala assim, tá gravado, professor. Obrigado, viu, Guilherme? Valeu. Valeu, professor. Eita. Professor, se fosse em sala de aula, você ia fazer isso? Eu tinha um professor, né? Nossa, professor nota 10 mesmo, professor de física e matemática. Vocês iam adorar essa disciplina. Né? O nome da disciplina é Física e Matemática. Tudo que vocês mais gostam, só que junto. E é uma disciplina, gente do céu, de tirar os cabelos, né? E o professor, né, ele tinha uma colega nossa que ela estava acompanhando, né, a aula dele pelo livro, né? Professor Silvio Salinas. Posso falar o nome aqui, tá gravado tudo, mas se isso chegar ao professor Silvio Salinas, um beijo enorme no coração do professor Silvio Salinas aí, uma pessoa que eu respeito demais e que eu tive a grata oportunidade de ter aula com ele. Então, o professor Silvio Salinas a menina estava acompanhando com o livro, e o professor Silvio Salinas no quadro, né, resolvendo as equações, tal, desenvolvendo as equações, e chegou uma hora que a menina falou, professor, levantou a mão, professor, tá errado. Aí ele virou para ela e falou, mas tá errado aonde? Não, essa passagem, assim. Mas de onde você tirou que tá errado? Aí ela falou, não, tá aqui no livro. Aí ele falou, deixa eu ver o livro. Pegou o livro assim, olhou, empresta a caneta. Pegou a caneta, riscou, escreveu no livro, devolveu o livro para ela e falou, pronto, agora tá certo. E continuou o desenvolvimento das equações. E ele estava certo, o professor estava certo. Foi, assim, genial, cara, o que ele fez. Então, agora nós temos como incógnita, aí agora eu fiz a brincadeira aí com o Guilherme, aí, porque realmente eu tinha esquecido, né? Então, como incógnitas agora, nós temos T, que nós não sabemos quanto é, e A. Então, essas são as incógnitas. Então, veja que agora nós temos duas equações e duas incógnitas. Portanto, essa relação permite a gente identificar que, como as equações elas são linearmente independentes, ou seja, elas não têm essa dependência entre elas, vocês vão ver isso em álgebra linear, então nós podemos resolver essa equação e determinar a atração e a aceleração do conjunto, tá? Isso que é importante para nós. Ok? Então, vou trazer a equação para cá. Deixa eu buscar o conjunto, que agora nós vamos precisar do conjunto também, tá? Para poder fazer a interpretação. E está o conjunto e as equações de movimento. Por quê? Porque, veja só, esse conjunto vai ter aceleração? Ele vai descer? O que vocês acham? No caso, a gente ainda não sabe. Então, mas vamos supor que não tivesse atrito, Adriano. Se não tivesse atrito, ele desceria a rampa? E o B viria junto? Se não tivesse atrito? De acordo com a equação, professor, a aceleração de 2 é maior do que a do 1. Não, nós não temos o valor de aceleração ainda, Guilherme. Os dois têm que ter a mesma aceleração. O valor, então, da aceleração vai ser igual. A e A. Ah, tá. Tá? Uhum. Só que veja só, como os dois estão unidos, se não tivesse atrito, esse corpo desceria a rampa? Não tem atrito. Desceria. Desceria. Ele desceria a rampa. Certo? Mas tem atrito, ele vai descer a rampa? Não sei. A dúvida. Tá certo? Não sabemos. E é isso que nós vamos fazer agora.
Então, nós vamos analisar. Veja que, se nós olharmos esse conjunto de equações, tá? Deixa eu trazer essas equações para cá. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, na iminência de movimento. Se é na iminência de movimento, significa que não tem movimento ainda. Se não tem movimento ainda, quanto vale a aceleração? 0. 0. Então, nós vamos considerar a aceleração 0. Então, na iminência de movimento, nós vamos ter essa equação. T menos 39,2 vezes coeficiente de atrito igual a 0. E nós vamos ter 24,5 menos 42,4 μA menos T é igual a 0. Certo? Qual é o coeficiente de atrito que nós vamos usar aqui? Estático ou cinético? Na iminência de movimento. Estático. 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 Porque ele não está em movimento ainda. Tá certo? Então, veja, se ele não está em movimento ainda, então agora nós vamos somar as equações 1 e 2. Então, quando nós somarmos a equação 1 e 2, a força de tração vai ser 0. Então, nós vamos ter... não é que a força de tração vai ser 0. T menos T vai ser 0. Então, nós vamos ter aqui esse T com esse, vai cancelar, porque aqui é menos. Então, vai ficar T menos T. Tá? Então, na soma, dá 0. E daria 0 mesmo, porque é força interna. Se é força interna, tem que dar 0. Quando você soma todas as forças. Então, vai ser 24,5 menos 39, menos 39,2 coeficiente de atrito estático entre o objeto B e a superfície, menos 42,4 coeficiente de atrito estático entre o objeto A e o objeto E. Vamos observar uma coisa aqui. Veja que essa daqui é a força aplicada, externa. Essa daqui é a força de atrito sobre B. Essa daqui é a força de atrito sobre A. O que nós temos que ter é a força aplicada tem que ser maior do que a soma das forças de atrito. Vocês concordam com isso? Sim. O que acontece? Tem que vencer. A força aplicada, ela tem que vencer as outras forças, as forças de atrito. Que força aplicada é essa? É a componente da força, é a componente do peso na direção X. Essa é a força aplicada. Tá? Peso de A na direção X. Essa é a força aplicada. Então, vamos lá. Se essa é a força aplicada, então vamos resolver. A força aplicada é igual a PA na direção X. Que nós temos o valor, é 24,5 newton. Tá?
E quem é a soma das forças de atrito? Então, a força de atrito total vai ser 39,2, coeficiente de atrito estático de B, mais 42,4, coeficiente de atrito estático atuando em A. Né? Então, o coeficiente de atrito para as duas é 0,8. Então, vamos lá. Então, a força de atrito vai ser 0,8, né? Então, vai ser 39,2 mais 42,4 vezes 0,8. Vai dar 65,28 Newton. Então, veja que, nesse caso, a força aplicada é menor do que a força de atrito atuando em A e B. Portanto, não haverá movimento e A igual a 0. Tá certo? Sim ou não? Certo. Tá certo. Então agora nós podemos fazer o seguinte, deixa eu limpar um pouquinho aqui. Vou limpar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Uma vez que não haverá movimento, a aceleração vai ser 0. Tá? Então, se A é igual a 0, então nós vamos fazer o seguinte. Eu posso substituir em uma delas. Então, nós podemos substituir em 1 ou em 2. Vou substituir em 1. Tá? A tração vai ser igual a 39,2 vezes o coeficiente de atrito estático atuando em B. Então, vai ser 39,2 vezes 0,8, 31,4. Então, a tração vai ser 31,4 Newton. Isso aqui vai ser importante. Na iminência... Opa! De movimento. E o problema acabou. O problema acabou. Só que agora eu vou mostrar para vocês o que poderia acontecer se nós não considerássemos a possibilidade desse objeto ficar parado. Vamos supor que a gente tem essa equação aqui, e a gente fala, bom, então agora é resolver essa equação. Eu sei que o coeficiente de atrito estático não, cinético, entre B e a superfície é 0,4 e A é 0,5, né? Então, nós podemos fazer o seguinte. Cadê? Mi A 0,5 e Mi B cinético é 0,4, certo? Se nós sabemos disso, esse cálculo aqui está errado, tá, gente? O que eu vou fazer aqui está errado. Não podemos fazer, porque a gente viu que não vai nem entrar em movimento. Então não vai descer. Então o que nós podemos fazer de errado aqui? Veja que, substituindo os valores, nós vamos ter 39,2 vezes 0,4, que vai dar 15,4
68, e isso é igual a 4A. Então, nós já estamos supondo que vai ter aceleração. Eu não estou considerando aqui que não tem aceleração. 42,4 vezes o coeficiente de atrito cinético, que vai dar 21,2. 21,2 menos tração, igual a 5A. Então, continuando resolvendo, 15,68 igual a 4A e 24,5 menos 21,2 vai dar 3,3 menos T igual a 4A. Tá? Somando 1 com 2, tá? Nós vamos ter menos 15,68 mais 3,3, que vai dar menos 12,38. Aqui, provavelmente, alguns já estão vendo a incoerência, né? E aqui eu errei de novo, né, Guilherme? Mas agora você não quis nem falar, né? Falar, eu não, eu falo, o professor fala que não errou, que não sei o quê, né? Então, aqui vai ser 9A. Então, aqui a gente já vê incoerência. A aceleração, ela vai dar negativa, dividido por 9, que vai dar menos 1,4 metros por segundo ao quadrado. O que é incoerente. Por que é incoerente? Porque se esse sistema parte do repouso, cadê aqui? Se esse sistema parte do repouso e a aceleração é negativa, significa que esse conjunto vai vir para a esquerda. Mas ele pode vir para a esquerda espontaneamente dessa forma? Não tem forças atuando para a esquerda, só tem a força de atrito, mas a força de atrito não provoca o deslocamento desses objetos. Então, pode vir para a esquerda esse conjunto? Não, professor. Não faz sentido, né, Guilherme? Então, o que acontece? O resultado é incoerente, mas por que nós chegamos nesse resultado incoerente? Eu posso chegar nesse resultado e e simplesmente dar ele como resposta. Eu posso falar, não, a resposta é menos 1,4. O que significa isso quando a gente fala que a resposta é menos 1,4? O que significa isso? Professor, significa que está errado. Oi, pode falar, Adriano. Só uma dúvidazinha assim. Eu estava pensando assim. Esse 1,4 seria, tipo assim, se eu aplicasse mais 1,4, a partir de mais 1,4 ele começaria a ter uma aceleração? Ou não posso falar sobre isso? Não, porque você já está considerando a aceleração do conjunto. A gente precisa fazer análise por meio das forças, né? Então, pensa nas forças aplicadas ali no sistema, porque, olha só, esse 1,4 negativo, ele foi considerado utilizando o coeficiente de atrito cinético, e está errado. Né? Ele já está errado no seu início. Então, calma aí, para analisar como eu estava tentando entender. Pode falar. Qual teria como eu calcular a quantidade de força que eu precisaria para poder fazer o movimento acontecer? Excelente pergunta. Veja só, uma vez que nós chegamos nesse resultado aqui, que a força aplicada ela é menor do que a força de atrito, o que você pode fazer é, qual seria a força mínima aplicada para que, então, eu igualasse com a força de atrito? E a partir dessa força, então, eu poderia ter um movimento. Tá? Então, a análise que você faz é essa. Qual é a força mínima necessária para que tenha movimento? A força mínima necessária é igualar a força de atrito. Então, você teria que ter uma força que aplicada fosse 65,28 newton, no mínimo. Entendi. Tá certo?
E olha que interessante o que você perguntou. Vamos supor, então, que eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou mexer no ângulo. Então, você tem aqui uma linha de processos, né? Numa empresa, numa fábrica, alguma coisa assim. E você fala assim, isso não vai dar certo, porque ele não vai sair do lugar, vai travar a linha de produção. Então, o que você faz? Fala, vou mexer no ângulo. Então, você aumenta o ângulo. Você aumenta o ângulo para tentar fazer com que essa força de atrito seja minimizada. Como você faz isso? Que seja igualada, né? Então, você faz isso. Não conseguiu. Então, você faz o seguinte, você aplica uma força extra aqui na corda ou no início da linha, para que esse início, então, ele consiga puxar os dois elementos e vencer o atrito. Não conseguiu. Então, se mesmo assim você não conseguir, não tiver elemento para fazer isso, então aí você pode também trabalhar com lubrificantes. Então, você lubrifica a esteira para diminuir o coeficiente de atrito. Tá? Então, você diminui o coeficiente de atrito e aí você diminui a força de atrito. Então, veja, duas alternativas. As duas primeiras alternativas foram o seguinte: você aplica uma força extra, significa que a força aplicada, ela não é simplesmente a componente da força peso, ela vai ter uma força a mais ali aplicada, tá? Isso é uma forma da gente poder resolver o problema. Tá certo? A outra forma é diminuir a força de atrito. Então, como você faz? Aplica, por exemplo, lubrificantes. Quando você aplica lubrificante, você diminui o coeficiente de atrito e, consequentemente, você diminui também a força de atrito. E aí você pode igualar as duas. E aí você tem a linha de produção garantida. Tá certo? Perfeito, professor. Então, já tem uma lista sobre esse assunto lá, mas na próxima aula pode ser que a gente trabalhe ainda. Pode ser não, acho que eu vou trabalhar ainda com alguns exemplos para vocês, alguns exercícios para vocês. Mas já tem uma lista lá, no AVA. E o Felipe também compartilhou ontem lá no grupo. Tá certo? Ok. Certo, Tá professor. certo. Beleza. Essa aula foi um pouquinho mais longa, né? Mas eu precisava terminar esse exercício aqui. Eu não podia deixar vocês na mão, não. Uhum. Tá? Claro que a gente voltaria, né, depois, né? Mas tem alguma questão que vocês queiram dizer? Tem alguma... Não, Acho que não, professor. professor. Não, tô bem, professor. Tranquilo.